Olá, oitavo ano. Aqui é o professor Humberto Júnior, professor de ciência de vocês. E a partir de hoje vamos estar corrigindo algumas atividades para não estar só passando assunto, né, e não estar corrigindo. Essas questões elas já foram feitas, só não foram corrigidas. Então, vamos corrigir primeiro do módulo e depois a gente vai corrigir o do suplementar, tá bom? O do módulo hoje vamos corrigir o capítulo, uma parte do capítulo 3, os circuitos elétricos. Peguem o módulo, deixe do lado da videoaula enquanto você for respondendo, né? Explicando, vocês vão respondendo no módulo, tá bom, gente? Então, vamos lá. Primeira questão. O que significa eletricidade? Professor, o que é eletricidade? Eletricidade tem um conceito comum, né? Básico. Eletricidade nada mais é do que o fluxo de correntes elétricas de um ponto para o outro, né? Que a gente colocou aqui. Eletricidade, presença do fluxo de cargas elétricas, né? Uma corrente elétrica de um ponto para o outro. Muito fácil. Próxima. Qual foi o papel de Tales de Mileto para o estudo da eletricidade? Para a gente responder essa questão, a gente tem que saber quem foi Tales de Mileto, né? Tem no módulo de vocês, mas vou relembrar um pouquinho, né? Tales de Mileto ele foi um filósofo, matemático, engenheiro, né? Que viveu na Grécia Antiga. Tanto é que ele é considerado um dos 7 sábios da Grécia Antiga, né? Porque ele estudou muita coisa na vida dele, muito, inclusive sobre um dos pioneiros, né, no estudo da eletricidade. Ele descobriu, né, a propriedade de um minério que ele deu o nome de magnetita, essa magnetita que a gente até conhece hoje mais ou menos como ímã, né, de atrair outros objetos, né, como essa rocha que ele encontrou na cidade de Magnésia. Aí ele deu o nome da rocha de magnetita que tinha a capacidade de atrair outros objetos. Então ele começou a estudar sobre aquela atração, como era que ocorria a atração de um objeto de um metal com outro, né? De um objeto de um metal com aquela rocha. Então por aí começou seus estudos sobre a eletricidade. Ele descobriu também que uma resina de âmbar, quando é produzida pelos vegetais, quando ela era atritada, né, em outros materiais, ele conseguia atrair outros objetos, né, pequeno pedaço de palha. Então a gente pode dizer que Tales de Mileto ele contribuiu, né? Ele descobriu a magnetita, né? A atração dos objetos, contribuiu para os estudos da atração do âmbar com outros materiais, né? Então a gente pode dizer que ele foi um dos pioneiros dos estudos sobre a eletricidade, né? Então tá aqui a resposta, tudo que eu falei agora, né? Contribuiu para acerca da eletrização dos corpos, descobriu a propriedade da magnetita, né? Recebeu esse nome por ter sido encontrado na região de Magnésia, né? E também o âmbar, né? Aquele material produzido pelas plantas que quando ele é atritado sobre outro ele conseguia atrair, né? Pequenos pelos, fios de palhas, tá bom, gente? Próxima questão. O que foi possível provar com a máquina eletrostática criada por Otto von Guericke? Então, gente, para a gente saber responder essa questão, temos que saber quem foi Otto von Guericke, né? Otto von ele foi um físico nascido na Alemanha e ele construiu a primeira máquina eletrostática, né? Ele construiu uma máquina que quando ela era uma bola que quando ela girava, ela produzia faíscas e a partir daquele processo, daquele método, pôde compreender a natureza dos relâmpagos, né? Como é que se formam os raios de uma nuvem para outra. Então foi bastante passo, né? Foi um passo muito importante para a física, né? Então o seu experimento ele consistia em uma bola que quando ela girava, ela produzia pequenas faíscas, né? Então a partir dali foram teorizando como era que um raio eles se formava um relâmpago, né? Então, essa máquina foi possível constatar a eletricidade estática acumulada de um corpo, que poderia saltar para outro na forma de faíscas. Então, a partir daí já começou uns estudos, como era que funcionava a eletricidade estática, como era que um raio saía de um lugar e ia para o outro, tá bom? Então, essa máquina ela foi o pontapé inicial para os estudos da eletrostática da eletricidade. Próxima questão. O que é corrente elétrica? Corrente elétrica, né, o básico, corrente elétrica é o movimento ordenado das cargas de um ponto ao outro. E para isso, né, a gente tem que ter o que? Um fio que conduza, ou seja, um condutor, um fio, por exemplo, que conduz essa carga ordenada de um ponto para o outro.
E geralmente esse movimento ordenado ele é feito por onde? Por fios condutores ou por um condutor, tá bom, gente? Corrente elétrica, movimento ordenado e cargas elétricas de um ponto para o outro com fios metálicos, que eu acabei de explicar. Próxima questão. Qual a diferença entre materiais condutores e materiais isolantes? Ele quer saber a diferença, né, de um e do outro e exemplificar cada um deles. A gente sabe, né, que corrente elétrica é o movimento ordenado de cargas elétricas de um ponto para o outro. Então, né, condutores são materiais que conduzem a corrente elétrica de um ponto para o outro. Se um determinado material não consegue conduzir, esse material é chamado de isolante. Então, um exemplo, professor, de materiais condutores: o ferro, o cobre, o alumínio, né? São ótimos, são excelentes materiais condutores que conseguem conduzir os elétrons de um local para o outro. Diferente de materiais isolantes que não conseguem conduzir a corrente elétrica. Um exemplo: borracha, madeira, plástico, né? Todos esses. Tá aqui os exemplos que eu acabei de falar e uma resposta para vocês conseguirem copiar no módulo. Próxima questão, página 45, explore seus conhecimentos. A imagem abaixo representa dois objetos que adquirem características distintas ao serem atritados um contra o outro. Um deles vai receber cargas elétricas e o outro vai doá-las. Sobre eles, desenhe sinais de positivo e negativo para indicar as cargas que eles adquirem após serem atritados. Ou seja, eu tenho, né, um material de tecido e eu tenho uma barra também e vou atritar um com o outro. Eu coloquei até um vídeo nas minhas videoaulas passadas sobre isso aqui. Um dos materiais ele vai doar elétrons e o outro ele vai receber. Aí você só vai desenhar, né, o que vai doar e o que vai receber. Quando eu atritar o bastão, ele vai perder os elétrons negativos. Então, ele vai doar elétrons negativos para o tecido. Se ele vai doar os elétrons negativos, né, para o tecido, ele vai ficar com grande quantidade de elétrons o quê? Positivos. Então, o tecido vai receber elétrons negativos, né, doados pelo bastão. E se ele doou os elétrons negativos, ele vai ficar apenas com os elétrons o quê? Positivos. Então a gente disse que o bastão ficou com eletricidade positiva e o tecido com eletricidade o quê? Negativa. Tá bom? Aqui temos três imagens, né? Figura A, B e C, representando três circuitos elétricos. Considerando que as pilhas e as lâmpadas estejam em boas condições, responda as questões. Então, sempre imaginar, sempre prestar atenção na posição dos fios condutores. Em quais dos circuitos poderia estar circulando a corrente elétrica? Será que no circuito A tem característica de estar circulando, né? Tem possibilidade de estar circulando? Não, porque os dois fios estão no mesmo polo. Na letra B, será que tem a capacidade de estar circulando? Ó, um polo saiu do ponto positivo, conectou na lâmpada, acendeu a lâmpada e ó, voltou novamente para o polo negativo. Então aqui a gente tem, né, um fluxo de corrente elétrica. Então, na resposta o que? B. Em quais circuitos poderia estar circulando a corrente elétrica? Na B, pois o fio está conectado diretamente na lâmpada e o outro, um está no polo positivo e o outro no polo negativo, fazendo circular a corrente elétrica pelo fio condutor. Então, letra B. Questão B. Em quais dos circuitos não poderia estar circulando corrente elétrica em hipótese alguma?
Justifique sua resposta. A gente já sabe que aqui temos, né, uma corrente elétrica circulando. Aqui também poderia circular. Aqui temos uma chave. Se a gente fechar essa chave, vai ocorrer o que a lâmpada vai acender porque está correndo, está acontecendo a corrente elétrica, né? Está circulando a corrente elétrica. Basta eu fechar, então poderia acender. Já nesse aqui jamais ia ter como acender porque os dois fios estão no mesmo polo. Então, ó, a letra A. Por que, professor? Porque os dois fios estão no mesmo polo e impossível de fazer a circulação da corrente elétrica. Letra C. Considerando a resposta do item anterior, o que poderia ser feito para que a corrente elétrica passasse pelo circuito? Retirasse um desses fios aqui e colocasse no polo negativo. Retirar um dos fios do polo positivo e colocar no polo negativo. Aí iria ocorrer o que? A passagem da corrente elétrica. Tá bom? Próxima questão. Comparando o circuito elétrico simples que você construiu, e eu expliquei na sala de aula, né, na página 43, com circuitos elétricos residenciais, especifique os componentes de cada um. Qual a fonte de energia de um circuito elétrico simples? Uma fonte de energia no circuito elétrico simples, vamos olhar aqui, é o que é a pilha. Em um circuito residencial, de onde é que vem a energia elétrica de uma cidade? Na nossa região, a gente pode dizer que é o que? As usinas hidrelétricas, né? Vão gerar a energia elétrica a partir do movimento da água. Então, temos circuito elétrico simples, um exemplo a pilha, um circuito elétrico residencial, um exemplo as usinas hidrelétricas. Num circuito elétrico simples, né? Quem são os condutores, professor? Quem são os condutores no circuito elétrico simples? Os fios. E no circuito elétrico simples no circuito elétrico de uma residência, quem são os condutores, professor? Os fios de alta tensão, né? As linhas de transmissão que estão nos postes, né? Então todos eles são o que? Os condutores. Quais são os receptores de energia elétrica? No circuito elétrico simples, vemos aqui, ó, o receptor que é uma lâmpada. E em uma residência, tudo que é alimentado pela energia elétrica. Uma televisão, o ferro, uma geladeira, um ventilador, um ar-condicionado, todos esses são o que? Um circuito residencial. Então, circuito elétrico simples, uma pilha. Circuito elétrico residencial, uma usina hidrelétrica. Condutores, um circuito simples, os fios. Residencial, os cabos de alta tensão, fiação dos postes, tudo mais. Quem vai receber energia elétrica? No circuito elétrico simples, o que a gente viu anterior, a pequena lâmpada de LED. Em um residencial, tudo que é alimentado pela energia elétrica, uma televisão, um celular, uma geladeira, um ar-condicionado, um ventilador, tá bom? Próxima questão. Um professor de ciências montou 4 circuitos elétricos, iguais aos ilustrados a seguir, e pediu aos alunos que explicassem o acendimento ou não da lâmpada. Considerando que você fizesse parte dessa turma, como explicaria cada uma das situações? Complete as explicações que acompanham os esquemas. Então tem 4 imagens, né? Mostrando em alguns a lâmpada acende e outras não, a gente explicar por que ela não acende. Na primeira imagem, a lâmpada não acendeu por quê? Ela não acendeu porque não houve o que? O fluxo de corrente elétrica nos fios, porque eles estão separados. Já na imagem 2, a lâmpada acendeu por quê? Porque os fios estão juntos e isso permitiu a passagem do fluxo de corrente elétrica de um canto para o outro, né? Acendeu a lâmpada e o que? Voltou. Bom, a lâmpada da terceira imagem ela não acendeu por quê? Foi colocado um fio dentro da água, que é chamado água destilada, é água pura, e a água pura ela não conduz eletricidade. Então ele colocou o fio de um lado e o fio do outro. Por que, professor? A lâmpada não acendeu porque a água pura, conhecida como água destilada, não conduz eletricidade. E na última imagem, né, a gente tem aqui uma água com sal.
A água com sal é diferente da água destilada, porque a água com sal, ela conduz eletricidade. Ela faz com que os elétrons partam de um ponto e caminhem até o outro, né? E isso faz com que a lâmpada acenda. Então, a lâmpada acendeu porque a água com sal, diferente da água destilada, permite a transferência de elétrons de um ponto para o outro, ou seja, a passagem do fluxo de elétrons de um ponto para o outro. Tá bom, gente? E a gente para aqui nossa correção e na próxima aula a gente continua. Cada parte eu quero que vocês parem um pouco, copiem, sempre copiei, né? Depois que eu expliquei, eu copiei, vocês copiem no módulo, vão fazendo a correção direitinho, como se a gente estivesse na sala de aula. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.